E você de casa, mais uma vez, boa noite, bem-vindo ao canal da TV Novo Tempo, bem-vindo ao programa especial Evidências do Fim. E também o meu abraço a todos aqueles que estão em sintonia com as rádios Novo Tempo, que estão transmitindo ao vivo agora toda essa nossa programação. Muito bem, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o relógio do Apocalipse. Mas o que seria esse relógio do Apocalipse? Você vai ver agora aqui. O relógio do Apocalipse, na verdade, foi um emblema criado por cientistas e professores da Universidade de Chicago no ano de 1947. Eles colocaram aquele relógio ali com base nos estudos científicos que são feitos sobre as condições climáticas do mundo, risco de uma hecatombe nuclear. Depois de 1947, você sabe, teve o fim da Segunda Guerra Mundial, mas logo em seguida veio a Guerra Fria e havia todo aquele temor do mundo chegar ao seu fim. Então esse relógio do Apocalipse, como era chamado por uns, ou o relógio do juízo final, como era chamado por outros, acabava marcando a situação do mundo. Houve momentos em que o ponteiro do relógio foi adiantado e, segundo o símbolo, a hora que o relógio chegar à meia-noite, a Terra vai acabar. O que me chama a atenção nesse exemplo que eu estou dando aqui é que até há pouco tempo, qualquer menção de fim do mundo, juízo final, era uma temática de cunho eminentemente religioso. Hoje, contudo, nós vemos cientistas, muitos deles até agnósticos, céticos e ateus, colocando o mesmo tom, o mesmo acento apocalíptico acerca da possibilidade de uma hecatombe nuclear, de um fim do mundo, do fim das reservas naturais, enfim, da morte coletiva da própria humanidade. Isto tem trazido em todas as sociedades um clima de instabilidade e eu quero chamar a sua atenção porque é curioso, até contraditório eu diria, que o mundo hoje, apesar de tanto avanço na tecnologia, na ciência, nas artes, na filosofia, no comportamento, no estudo do ser humano, está tão angustiado. Nós temos hoje muito mais tecnologia do que no passado, nós temos muito mais ciência do que no passado. Se você se lembrar, ontem eu fiz a menção de um relógio chamado Clepsidra, que era um relógio que foi desenvolvido por Cébios no terceiro século a.C., mas baseado em relógios egípcios que eram usados na 18ª dinastia, estou falando de 1400 anos antes de Cristo. Agora veja que curioso, quando Galileu Galilei, já na época da Idade Moderna, quis calcular o tempo em que um corpo demorava para descer um plano inclinado, ele precisou usar uma clepsidra, porque não havia ali na Idade Moderna um relógio capaz de medir precisamente a velocidade de um corpo. Hoje é diferente. Você vê que a cada ano que passa, um novo experimento é lançado, um novo método, uma nova tecnologia, mas o mundo está estranhamente mergulhado no caos, especialmente emocional. Eu quero apresentar alguns dados para vocês aqui. Vejam que interessante esses dados. Hoje nós temos uma média de 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo. 4,4% da população do planeta é representado nesses 322 milhões. E o número representa uma alta de 18% em relação à coleta anterior. Esses dados são de 2019. Outros dados ainda mais aterradores. Nós temos crise ou transtorno de ansiedade. 264 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade, uma média de 3,6% da população global e, novamente, com um aumento de 15% em relação à coleta anterior. O que eu estou mostrando é que os dados não apenas representam um grande número de pessoas com esses problemas, mas um aumento significativo em relação a dados anteriores. Mais um dado para você. Nós temos, a cada ano, 788 mil cidadãos e cidadãs que morrem por suicídio. Isto representa 1,5% das mortes do mundo. E entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a segunda maior causa de morte em 2018. E mais um último caso aqui para vocês. Em todo o mundo, estima-se que de 10 a 20% dos adolescentes vivenciam problemas de saúde mental. E a depressão é a 9ª causa de doenças e incapacidade entre todos os adolescentes e a ansiedade é a 8ª causa de incapacidade. Por que eu estou trazendo esses dados aqui? Nós vivemos num mundo onde as pessoas se acham muito mais cultas, evoluídas
em relação às épocas anteriores. É muito comum ouvir na academia alguém dizer frases do tipo: esse conceito já está superado, isto aí já está resolvido, isto aí já está respondido. Principalmente quando o conceito a ser analisado é um conceito religioso. É comum as pessoas falarem no ambiente acadêmico: não, essas questões da religião já foram respondidas, isso aí já está descartado na academia. Nenhum filósofo, nenhum intelectual de respeito dá bola para esse tipo de coisa. A nossa norma agora é outra, nós temos que respeitar novos parâmetros, novos padrões. Eu vou contar uma coisa para você. Quando eu falei a primeira mensagem que eu dei aqui, eu contei a história de um rapaz, você deve se lembrar, Jesse Kilmore, que suicidou depois de ler o livro O Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Quando eu mencionei o comentário do pai a respeito do filho, eu citei exatamente como o pai dele falou. E o pai, no desabafo, disse: o que mais me dói é que se o meu filho estivesse sofrendo com um problema de homossexualismo e um professor cristão tentasse convencê-lo a mudar de vida e ele se matasse, aquele professor teria sua carreira encerrada e aquela escola fechada. Mas como meu filho se matou por sofrer um bullying, por ser religioso, ninguém falou nada. Pelo contrário, tentaram até desfazer a relação entre os fatos. Algumas pessoas observaram: mas o Rodrigo é uma pessoa tão culta, e falar homossexualismo, a OMS já descartou isso, é homossexualidade, não podemos falar isso, porque a OMS já determinou que homossexualismo é algo ligado à doença e é ofensivo. Não podemos falar isso. Você pode até ser processado por homofobia. Curioso como as coisas mudam. Se todo sufixo ismo signifique doença, loucura, então também não posso falar cristianismo, porque seria uma doença de Cristo. É lógico, temos que falar homossexualidade, não homossexualismo, para evitar problemas. Eu citei homossexualismo apenas para falar a relação do que o pai falou. Mas por que eu estou trazendo isso à baila para você? Porque, na verdade, quando as pessoas deixam de crer em Deus, esse é o grande problema. Elas começam a acreditar em qualquer coisa que lhe dizem. A única diferença é que ele muda o padrão de autoridade. Se antes ele falava: eu acredito nisso porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assim o escreveu, hoje ele diz: eu acredito assim porque Martin Heidegger assim o falou. Se antes ele dizia: eu tenho esse comportamento porque assim é a regra, a norma da minha religião, hoje ele fala: eu devo ter essa linguagem porque assim foi determinado pela OMS. Você percebeu? Na verdade, nós só mudamos o padrão das nossas autoridades. Se antes a minha autoridade era o sagrado, era o religioso, agora a minha autoridade passa a ser a OMS. Se antes eu citava o apóstolo Paulo, agora eu cito um filósofo. Mas o curioso com os dados que eu apresentei é que toda essa cultura mundial não está nos livrando dos problemas existenciais. Continuamos, apesar de tanta tecnologia, de tanto saber, de tanto conhecimento, cada vez mais depressivos, com síndromes do pânico, ansiedades, suicídios e outras coisas do gênero. E antes que você pense que isto aqui significa um religioso querendo dar tapas na cara de um não religioso, você está muito enganado, muito enganado. Se tem uma coisa que eu aprendi com a profecia bíblica, especialmente o Apocalipse e o livro de Daniel, é que mais do que ser alguém que está disposto a acusar, eu tenho que ser alguém que está disposto a se identificar com a massa que precisa de ajuda. Então, meu amigo, quando eu falo com você desses números aqui, não é alguém falsamente bem resolvido que está querendo jogar na cara de quem não tem religião que ele está com problemas, não. Em primeiro lugar, porque eu admito que, embora dados apresentem de maneira invariável que há mais casos de suicídio e transtorno entre não religiosos do que religiosos, isso são dados acadêmicos. No estudo Evidências você tem a fonte primária desses dados. Apesar dos dados afirmarem isto, eu não posso negar que na igreja também você tem pessoas com depressão, com síndrome de ansiedade, com transtorno de ansiedade e outros problemas dessa natureza. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: sentindo-me tão necessitado de ajuda como todos esses dos dados que eu apresentei, eu tenho a coragem de vir a público e falar: eu clamo por Deus. Eu conheço o mundo acadêmico. Eu não desprezo o mundo acadêmico. A sociedade, a academia, a cultura tem trazido grandes benefícios para todos, mas ela não responde tudo.
Às vezes eu tenho que colocar a minha cabeça um pouco do lado de fora da biblioteca e das bibliografias e da fundamentação teórica e admitir que existe um Deus que está querendo me salvar. É este o ponto que eu quero colocar para você. O mundo está repleto de conhecimento, mas é interessante que o conhecimento não está trazendo a cura para a humanidade. Pelo contrário, nós estamos vivenciando o que Jesus falou no Evangelho de Lucas. Olha a declaração de Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo... Vamos passar mais um aqui? Lucas, capítulo 21. Pode voltar um pouquinho, por favor? O slide anterior. Jesus falou o seguinte, falando do futuro. As pessoas desmaiarão de terror, apreensivas com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E ele propôs uma parábola dizendo, observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Vamos analisar a palavra de Jesus. Ele profetizou há 2000 anos que, no nosso tempo, as pessoas desmaiariam de terror na expectativa das coisas que iriam sobrevir ao mundo. Quando nós falamos de Apocalipse, nós acentuamos muito as catástrofes, os terremotos, as guerras, mas não prestamos atenção nesses outros sinais que Jesus colocou. Jesus falou de uma pandemia, não estou falando do coronavírus, de problemas emocionais. As pessoas desmaiarão de terror na expectativa das coisas que hão de sobrevir ao mundo. Num verso anterior, ele disse, haverá angústia entre as nações pelo bramido do mar e das ondas. A palavra angústia no grego é a palavra aporia, que significa sem poros, sem convicção, cético. E é justamente o que temos no mundo hoje. Um mundo cético, na sua torre de marfim, achando que tem todas as respostas e que o evangelho é coisa superada, ele não precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo que está falido emocionalmente, precisando de ajuda. E não estou falando em terceira pessoa, estou falando em primeira pessoa, do plural e do singular. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, meu amigo. Todos nós, indistintamente. Aqui não é questão de falar do homossexual, do religioso, do ateu, do agnóstico, do espírita, do liberal, do conservador. Todos nós, indistintamente, precisamos de ajuda. Agora, vamos continuar aqui. Eu quero colocar uma imagem para vocês aqui que me chama a atenção. Alguém pode estar em casa perguntando assim, Rodrigo, mas vem cá, você fala muito de volta de Jesus? Breve Jesus voltará. Quão perto é o perto? Já tem 2000 anos que estamos esperando essa breve volta de Jesus? Eu já não quero mais saber disso. Eu antes esperava a volta de Jesus, porque eu achava que era agora, e depois passa o tempo e nada acontece. Quão próximo é o próximo da volta de Jesus? Olha essa próxima imagem, talvez ela vai responder para você. Esta pedra está prestes a cair. Veja, a qualquer momento, qualquer abalo, esta pedra vai cair. Mas um geólogo pode dizer para você, ela pode ficar nessa posição por 1 ano ou por 100 anos. Mesmo assim, ela está prestes a cair. Então, existe uma diferença de prestes no sentido cronológico e do sentido qualitativo. No sentido cronológico, prestes realmente é uma coisa que vai acontecer daqui a 1 minuto, mas no sentido qualitativo é a qualquer momento. O que Jesus quis dizer é que a volta dele está perto de acontecer a qualquer momento, porque ele está ansioso por nos salvar. Então, por que ele não vem logo nos salvar? A resposta está em Pedro, que já falou do ceticismo que haveria em nosso tempo. Vamos ler a passagem de Pedro. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas Pedro continua dizendo, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o ponto.
Deus quer nos salvar. E eu quero deixar claro para você por que eu enfatizo tanto a minha experiência, a minha vida para você. Eu sei que a minha experiência não é o melhor argumento do ponto de vista científico, mas por que temos que dar todos os argumentos científicos? Qual é o argumento científico que um pai usa para dizer ao filho, não se envolva com as drogas, eu te amo? Que equação matemática pode explicar o amor? Que equação matemática, que experimento laboratorial, ou mesmo a lucumbração filosófica, pode racionalmente justificar alguém que ama tanto o outro que o apela para que mude de vida? Por isso que, embora eu esteja usando muito aqui a palavra quero fazer um convite, na verdade, este é apenas um eufemismo. Porque em todas as mensagens você não vai ouvir apenas um convite, é um apelo. E por que, Rodrigo? Porque eu aprendi com Cristo que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e a você também. E nós precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda e eu também. E como eu estou sempre conseguindo a minha ajuda em Deus, eu quero passar para você o que está funcionando em minha vida. Uma vez, um ateu, querendo criticar de um religioso ao qual ele foi convidado a assistir, ele falou assim, olha, vamos fazer uma coisa? Eu assisti sua mensagem e tudo mais, mas eu não concordo com nada do que você falou, você está completamente fora de órbita, você está citando coisas fora de contexto. Eu proponho fazer um debate na faculdade, tá bem? Vamos fazer um debate, intelectual contra intelectual. Eu vou defender o ateísmo com o livro que eu escrevi e você defenda a religião com o livro que você escreveu. O religioso falou, tudo bem, nós teremos o nosso debate com uma condição. Falou, qual? Eu colocarei no auditório 50 pessoas, ex-drogados, ex-traficantes, ex-marginais, ex-viciados, que mudaram de vida por causa do livro no qual eu baseio a minha pregação. E você também colocará no auditório 50 pessoas que mudaram de vida, que deixaram a criminalidade, a barbárie, por causa do livro que você escreveu defendendo o ateísmo. Eu não preciso ir longe para dizer que o debate não aconteceu. E esta é a pergunta não provocativa. Você que está me ouvindo nesta noite, que é um acadêmico, que é um cético, um agnóstico, antes de mais nada, rótulos separam pessoas. Somos obrigados a usá-los às vezes por convenção, mas antes de ser um cético, de ser um agnóstico, você é meu irmão. Ponto. Quer você não aceite Deus, você é filho do mesmo Deus que eu, do mesmo Pai. E quando eu coloco isso aqui, é para dizer quantas pessoas mudaram de vida, deixaram o mundo das drogas, da criminalidade, porque leram Deus um Delírio de Richard Dawkins. Agora, mesmo que você discordar do evangelho que eu estou apresentando, mesmo que você achar ridículo eu ser uma pessoa acadêmica e acreditar na Bíblia Sagrada e nos valores da religião que para você já estão ultrapassados, deixe-me dizer do fundo do meu coração, quando eu ouço a mensagem de alguém que estava para se matar e desistiu do suicídio porque estava ouvindo a mesma mensagem que você agora está rejeitando, eu vejo que valeu a pena. Isto é um 14º salário que o Evangelho me proporciona. Muita gente pergunta quanto que um pregador ganha. Um 14º salário de pessoas que se mudam de vida pela mensagem que você está apresentando, pelo testemunho que você está dando. Mas para terminar o nosso estudo hoje e falar de profecias, eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. O livro de Daniel fala um episódio muito interessante. E antes de eu ler essa passagem aqui, segura essa passagem um pouquinho, Ronaldo, por favor. Eu quero primeiro contextualizar o livro de Daniel para ficar didático para você. No capítulo 9 do livro de Daniel, o profeta estava fazendo uma oração. Por quem? Pelo povo de Israel. O povo de Israel eram os religiosos daquele tempo, eles não estavam dando o exemplo que Daniel gostaria. Eles estavam afastados de Deus, estavam afastados da espiritualidade e sem criar anacronismos históricos. Eu posso comparar o povo de Israel ao que está acontecendo hoje, o povo de Israel do passado. O Jefferson cantou aqui sobre Laodiceia, e Laodiceia é o estado do cristianismo hoje. Então, quando você fala, olha, desculpa, eu até acho bacana tudo que você fala, mas eu hoje não me encaixo mais numa igreja, eu entendo, porque o cristianismo tem dado tanto mau exemplo, é terrível. Eu dei o exemplo dos homossexuais no início, e uma vez um homossexual falou, olha, é difícil se converter porque é mais fácil achar sexo na rua do que um abraço dentro da igreja. E infelizmente isso é verdade.
há muita mazela em nome de Deus, isso faz você desanimar. Mas olha a oração de Daniel no capítulo 9. Mesmo Israel estando em pecado e tendo o castigo que ele merecia, Daniel, ao orar, ele se identificou com o Israel pecador. Ele falou, Senhor, nós temos pecado contra ti. E foi com Daniel que eu aprendi que eu não devo vir aqui à TV para enaltecer o erro e apontar o dedo para acusar ninguém. Não, eu tenho que vir aqui para enaltecer a verdade e convidar você a aceitá-la. Nesse momento em que Daniel estava orando, um anjo de Deus veio e falou, Daniel, eu tenho uma promessa, o Messias vai vir. É mesmo? E quando vai vir? O anjo fala com ele, vai vir daqui a 490 anos. Mas o anjo não deu a data para eles, para Daniel, dos 490 anos. Ele falou em símbolos. E por que símbolos? Agora sim, eu volto àquele texto original que eu havia pedido, Ronaldo. Volta um pouquinho lá. Um pouquinho antes, um anterior. Não, exatamente, o próximo texto, Levíticos. Em Levítico diz assim, contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Levítico 25, verso 8. Você sabe que cada cultura tem uma maneira diferente de apresentar as coisas. E na cultura judaica, quando algo era colocado em forma profética, um dia representava um ano. Por isso que em Levítico, quando fala de 7 dias, está falando de 7 anos. Isso é tão verdade que, próximo, na época romana, olha que interessante esse episódio aqui, tinha um outro para frente aqui, então eu acho que trocou um slide aqui, não tem problema. Eu só vou... Esse aqui. Eu quero citar para vocês, essa aqui é uma frase de Suetônio. Suetônio contou que o gramático Diógenes, que era um judeu, ia todos os sábados dar palestras em Rhodes, mas ele não admitia Tibério. E quando ele o ouvia em outro dia, ele enviava uma mensagem de um escravo comum, adiando-o para o 7º dia. Esse homem judeu esperou diante da porta do imperador em Roma para prestar homenagem. Tibério se envigou, mais do que pedir-lhe que voltasse 7 anos depois. Por que Tibério fez essa piadinha com o judeu? É porque ele sabia que os judeus tinham o costume de entender um dia como um ano literal, um dia profético, um ano literal. Por isso que ele falou, não, eu falei para você voltar em 7 dias, daqui a 7 anos. Então agora que você já sabe que em profecia um dia equivale a um ano, você pode entender o cálculo que o anjo deu para Daniel. Agora sim eu preciso daquela passagem de Daniel, capítulo 9, quando o anjo promete para Daniel, no 6º século a.C., quando viria o Messias. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas, como eu falei, 7 semanas, na verdade, são 7 dias, 49 dias, 49 dias dá 49 anos. E 62 semanas, que dá 434 dias, 434 anos. O que aconteceria? Jerusalém seria reconstruída com suas ruas e muros em tempos difíceis. Mas vamos voltar aqui à leitura. Saiba e entenda, desde a promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém. Na época que Daniel teve essa visão, Jerusalém estava destruída por Nabucodonosor. O templo estava destruído. Eu mencionei isso em uma palestra anterior. Estava arrasado, virou um lixão. E o anjo falou, Daniel, tem uma boa notícia para te dar. Jerusalém será reconstruída. Os muros vão ser restaurados, o templo... Amém, disse Daniel. Agora, desde que sair a ordem para reconstruir Jerusalém, você vai contar um período de 49 anos e depois de 434 anos. Quando esses 2 períodos ocorrerem, o que acontecerá? Virá um ungido. A palavra ungido em hebraico é Mashiach, que nós traduzimos em português por Messias, ou Christos em grego. Quando você fala Jesus Cristo, você está dizendo Jesus, o ungido. Tanto é que quem é católico sabe que a palavra crisma significa unção. Christos, aquele que foi ungido. Pessoal, pena que não dá, o nosso tempo está acabando e não dá para eu contar todos os detalhes dessa profecia para você. Mas eu convido que você estude as profecias de Daniel e você vai ver como elas foram cumprindo ao pé da letra. Em 457 a.C., saiu o decreto para restaurar e edificar Jerusalém. E exatamente no ano 27 depois de Cristo,
Isso eu tenho comprovação arqueológica, histórica e astronômica. No momento exato, Jesus foi batizado, cumprindo aquela profecia. E pouco tempo depois, ele acabou sendo morto. Eu acho que compensa, Ronaldo, mostrar o gráfico para o pessoal aqui, só para ficar didático. Por que eu estou mostrando isso para você? Eu sei que eu precisaria de mais tempo para dar cada detalhe. Mas, como você vê, a profecia envolve também data, arqueologia, história, astronomia, várias ciências entram em confluência. E, de novo, séculos antes foi profetizado quando Jesus viria, no ano 27. E 3 anos e meio depois, segundo a profecia, ele deveria ser morto. E exatamente no ano 31, Jesus foi morto. Eu convido você a estudar mais a fundo isso aqui. E se nessa noite eu estou falando para alguém que ainda tem dúvidas, tudo bem, eu também tenho muitas dúvidas. Deixe apenas Deus responder às suas perguntas. Mas tenha sinceridade para permitir que Deus responda como Ele achar melhor.